Olá, meus queridos irmãos, que a paz do Divino Mestre Jesus, essa paz que invade nossos corações nesse momento, possa ser uma constante em nossas vidas. É com muita alegria que estamos novamente reunidos em pensamento, junto à comunidade dos trabalhadores, dos frequentadores, encarnados, desencarnados, do Centro Espírita Portal da Luz, para juntos tecermos algumas reflexões que nos soe importante acerca do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Hoje, em particular, nós gostaríamos de fazer algumas reflexões sobre um versículo que está contido lá no Evangelho de Mateus, no seu capítulo 6. É o versículo 21 do capítulo 6, um versículo aí muito conhecido de todos nós, mas que julgamos ser de grande importância trazer novamente para a reflexão junto com os irmãos. É aquele versículo em que nos adverte o Cristo: aonde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Como é que nós podemos interpretar essa advertência do Cristo? Que lição profunda nós podemos ter dessa afirmação? Antes de mais nada, nós temos que ter em mente qual é o verdadeiro significado, como se entendia a palavra coração na cultura judaica. Nas Escrituras, na Bíblia de uma forma geral, quando se usa a palavra coração, o que ela significa? Isso é de suma importância para nós capturarmos a essência da advertência do Cristo. O coração era entendido naquela cultura como a sede da mente, a fonte dos pensamentos, o que poderíamos equivaler hoje, no nosso entendimento da doutrina espírita, seria a manifestação do Espírito que vem do coração. É a sede, então, do Espírito, a mente, a fonte dos pensamentos. Isso fica evidente em centenas de passagens lá na Bíblia, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento. Inúmeras passagens textualmente demonstram isso. Nós podemos lembrar agora de passagens da Gênese. Está lá no seu capítulo 6, versículo 5, onde o versículo diz: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Olha lá, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era só má continuamente. Os pensamentos do coração. Em Deuteronômios, capítulo 8, versículo 5, também nós vemos lá: Sabes, pois, no teu coração, que como um homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Novamente, sabes no teu coração, fonte do pensamento. Nos próprios Salmos também há essa constatação. O Salmo 139, versículo 23, canta-se ao Senhor, né? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Novamente, trazendo essa noção de que a fonte dos pensamentos é o coração. E também no Novo Testamento, como dissemos, lá o Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 18 a 19, também tem aquela assertiva do Cristo bem conhecida, né? Mas o que sai da boca procede do coração, e isso é o que contamina o homem, porque o coração, é do coração que procedem os maus pensamentos, a morte, o adultério, o furto, a prostituição, os falsos testemunhos e a blasfêmia. Então resta clara essa informação. Na cultura judaica, o pensamento, a fonte do pensamento, então podemos dizer, a manifestação do Espírito é do coração. Ora, então se nós levarmos esse conceito para
o versículo lá do capítulo 6, o versículo 21 que nós estamos refletindo hoje, onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Se pegarmos também o significado de tesouro, tesouro é nada mais nada menos que o conjunto de todas as nossas riquezas, daquilo que nós mais temos afeição, damos mais valor, importância. Então o conjunto de tudo isso é o nosso tesouro. Então a advertência do Cristo, aonde está o teu tesouro, ou seja, o que é que você considera de mais valor, representa as suas riquezas, a sua maior afeição? O que você considera isso como sendo o seu tesouro, é aí que estará o seu coração, ou seja, a fonte dos seus pensamentos, o espírito, a sua mente estará ligada a isso. E quando Jesus então fala, ó, aí estará, né, o verbo aqui estar, estar presente, significa, é um verbo que nós encontramos a presença fixada de algo, de alguma coisa. Então, o pensamento, o espírito estará junto com aquele que você considera ser o seu tesouro. Daí, se o pensamento está lá, a fonte do nosso pensamento, nós daí podemos concluir até um conceito que se usa na própria psicologia, a questão do monoideísmo. O monoideísmo é aquela ideia fixa, onde é um pensamento único que ele dirige toda a psique. Né? Tudo que o ser faz, pensa, age, envolve aquele tesouro. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec, quando trouxe os trechos do Evangelho, e dentre eles esse, do capítulo 6, versículo 21 de Mateus, para a reflexão, ele juntou esses versículos que têm a ver com essa questão de tesouro, bens, riqueza. Lá no capítulo 25, Buscai e achareis. Ele faz uma coletânea de versículos e, na sua interpretação, resta clara a intenção do Cristo de que esses versículos, incluindo o da reflexão da noite, significam que nós devemos dedicar maior atenção aos bens do espírito do que aos bens materiais. Porque, como advertiu o Mestre, é justamente nesses bens que nós dedicamos maior atenção, maior interesse, é ali que se desenvolverá todas as nossas ações, nossos pensamentos. E é ali que ficaremos presos. Bom, até então, é um conceito até fácil de se compreender, não acho que não deixa muita dúvida para a gente não, né? Porém, eu não tinha dado assim a devida atenção nessa advertência do Cristo e eu não imaginava a dimensão do ensino que estava por trás dessa advertência, até eu me deparar com o depoimento de um espírito que está narrado na obra Instruções Psicofônicas. Esta obra é uma coletânea de instruções psicofônicas que foram dadas por espíritos através da mediunidade, da psicofonia de Francisco Cândido Xavier, nosso querido Chico. Lá no grupo Meimei de Pedro Leopoldo, nas reuniões mediúnicas que havia em Pedro Leopoldo, né, eles gravaram inúmeras reuniões. E graças a Deus, essas reuniões, que também estão disponíveis em áudio, elas foram transcritas nessa obra homenageando a Kardec, inclusive na capa do livro, lá na contracapa, tem lá uma homenagem a Kardec. Então há preciosíssimas lições trazidas por espíritos mediante a psicofonia do Chico.
E uma delas, que está lá no capítulo 16, trata justamente dessa reflexão sobre a advertência do Cristo. O título da mensagem lá foi colocado como Amarga Experiência. O que nos narra essa experiência de um espírito? Na verdade, tratava-se de um espírito que resolveu-se lá identificar apenas como o Senhor F, que enquanto encarnado aqui conosco foi um grande banqueiro e tinha efetivamente toda a sua conduta, todo o seu agir, tudo que ele fazia era voltado a aquinhoar dinheiro. Dinheiro e dinheiro. Então a vida dele, ele não era um malfeitor, porém, ele simplesmente se preocupava em adquirir dinheiro. E esse irmão foi atendido, após, desencarnado em espírito, ele foi atendido pelo grupo Meimei. E ele vem, através da psicofonia do Chico, trazer o seu testemunho. O que nos narra esse irmão? Esse irmão, ele chega nessa reunião que foi no dia 24 de junho de 1954. Ele se manifesta pelo Chico e ele já se apresenta assim: meus caros senhores, porque ele não se julga ainda íntimo e merecedor de chamá-los de irmãos. Tamanho ainda é, vamos dizer assim, o constrangimento dele. E ele estava lá naquele dia simplesmente para dar o seu testemunho e também agradecer aquele grupo, porque ele, na verdade, ele já esteve naquele grupo participando, sendo atendido inúmeras vezes, mas naquele dia em particular ele veio para, agora um pouquinho mais equilibrado, narrar a sua experiência e trazer o seu agradecimento. Então conta-nos o Sr. F que, enquanto encarnado, ele tinha a sua vida conduzida pela máxima que a felicidade só era possível, só se concretizaria com o acúmulo do dinheiro. Para ele, felicidade era sinônimo de dinheiro. Então, tudo que ele fazia estava amarrada nessa definição de vida. Felicidade era, na verdade, a sua solução era adquirir dinheiro. Então tudo era exclusivamente pensar na aquisição de dinheiro. Pois bem, porém, narra o espírito que ele tinha esse comportamento, tudo que ele fazia era voltado para o dinheiro e de repente, ele foi atingido pela morte. E ele até faz uma comparação, como se fosse um pássaro que foi surpreendido pelo tiro de um caçador, a morte o arrebatou, assaltou em plena vida. Ele não se recordava, inclusive, como tinha sido o seu desligamento do corpo físico, quantos dias tinha permanecido na sombra, ele não sabia dizer. Mas ele só soube dizer que ele acordou num espaço estreito, assim, um tanto quanto, parecia um sepulcro estreito, apavorado, uma falta de ar, uma dispneia, agitado. E ele só queria respirar. Ele gritava, mas os seus gritos aí se perdiam no eco. Depois de alguns instantes, ele notou que 2 braços fortes o arrastaram daquele sepulcro e o levaram para um campo aberto, onde ele pôde respirar. De repente, ele observou que naquele campo havia umas caixas, pareciam umas caixas fortes. E quando ele se aproximou mais dessas caixas fortes, ele percebeu que eram todas douradas, feitas do mais puro ouro. E ao se aproximar mais um pouquinho ainda, ele tateou essas caixas e percebeu que algo estava escrito em alto relevo, e ele pôde perceber que, na verdade, essas caixas fortes
eram túmulos. Então, desesperado, assustado, ele saiu correndo daquele ambiente, aquela jaula, ele pulou a grade que o cercava e se viu gritando e correndo na via pública. Quando se apercebeu que um bonde vinha passando, e ele conseguiu gritar, né? Condutor, condutor, mas parecia que não era ouvido. Ele conseguiu correr, conseguiu saltar no bonde em movimento, adentrou. E qual também não foi sua surpresa quando ele olhou o bonde e percebeu que era efetivamente todo ele adornado, coberto, feito de ouro também. Ele percebeu que as pessoas que estavam também lá no bonde, os passageiros também estavam todos vestidos de ouro, até mesmo o condutor. Ele tentou até manter diálogo com os seus circunvizinhos, mas parecia que todos eram surdos, ninguém o ouvia. Tudo era feito de ouro, todos vestiam ouro. E ele seguiu a viagem até as proximidades da sua residência. Lá chegando, desembarcou, ele sentia muito cansaço, muita fome, muita sede, e imaginava que em sua residência, né, conseguiria se recompor. Quando ele desceu, foi à porta da sua residência, ele bateu, ela estava trancada, ninguém o ouvia, ninguém o atendia. Ele se afastou um pouco e percebeu, olhando o frontispício da sua casa, ele também se revestia todo de ouro, mais puro ouro. Não conseguiu abrir, não conseguiu ser ouvido e deitou-se lá mesmo no chão, revestido de ouro, tentando dormir, em vão. E ficou lá até que na manhãzinha percebeu a porta se abrindo e ele conseguiu adentrar. Imediatamente ele foi em busca do seu leito para o descanso do corpo. Porém, ao chegar no seu quarto, quando ele viu o lugar da sua cama, na verdade era agora um bloco, né? Um bloco de ouro, duro, em que sequer ele conseguia descansar. Foi então em busca de água. E ao chegar lá na cozinha, no lugar onde tinha água, a torneira, a hora que ele abria, o que saía era ouro. A fome então apertando cada vez mais, ele foi no depósito lá onde eles costumavam guardar o pão. E também, qual não foi sua surpresa, que no lugar do pão ele achou nada mais, nada menos do que um bloco de ouro também. Nesse momento ele já ficou desesperado, não sabia mais o que pensar, julgava-se dementado e imaginou que, no meio dessa loucura, só lhe restava agora buscar auxílio religioso. E ele refletiu um pouco sobre essa situação. Efetivamente, nem ele sabia no que ele acreditava, porque ele simplesmente julgava-se católico por simplesmente uma questão social. Não era exímio frequentador ou estudioso da religião. Conhecia até mesmo o arcebispo, ajudava até com algumas contribuições na igreja, mas efetivamente não tinha muita dedicação à religião. Mas ele não viu outra alternativa a não ser buscar auxílio em algum templo religioso. E saiu em busca de uma igreja. Por todas que ele passava, também percebia inúmeros irmãos que também buscavam ajuda. E só depois que ele foi ser informado que se tratavam também de espíritos que estavam em busca de ajuda. Já passado o dia inteiro, chegando novamente à noite, que ele conseguiu adentrar num templo que ficava num bairro próximo à sua casa,
mais um pouquinho afastado, né, da onde ele morava, um templo simples. Ele conseguiu adentrar e foi imediatamente em busca de ajuda do presbítero, foi ao confessionário. E assim que ele se adentrou, sentou-se no confessionário, imediatamente o confessionário se converteu num guichê de banco. Ele, assustado, desesperado, saiu de lá e foi buscar então auxílio em Maria. Maria não o deixaria desamparado. E ao fixar os olhos na imagem da Mãe Santíssima, eis que essa imagem se converte também numa preciosa joia de ouro. Desesperado, ele se aproxima então, aguarda o início da comunhão. Imagina, quem sabe, a distribuição da hóstia, aquilo lá o ajudaria, mas qual também não foi sua surpresa quando o sacerdote, ao erguer aquele recipiente que continha as hóstias, ele percebeu que as hóstias se transformaram em moedas de ouro. Desesperado, apelou para a imagem da cruz. Porém, imediatamente, a cruz tornou-se um símbolo do cifrão. Desesperado, ele saiu correndo do templo e não imaginava mais como poderia ser ajudado, estava sedento. E lembrou-se de uma caixa d'água, uma fonte naquele bairro que ficava à disposição da população para saciar a sede, e foi ao encontro daquela caixa d'água. Lá chegando, aquela água jorrando cristalina, ao se debruçar para tomar aquela água, imediatamente aquela água se transformou em ouro. Nos relembra até, né, o mito lá de Midas, né? O toque de Midas, aquele personagem mitológico em que o seu desejo do ouro também fazia com que em tudo que ele tocava se transformasse em ouro. A única coisa que ele ouviu ao sair do templo religioso foi uma advertência que parece que vinha dos céus, dizendo a ele que o que você pede na casa do Pai lhe é concedido. Pedistes ouro, ouro você o tem. Foi a única coisa que ele conseguiu ouvir. Já desesperado, sem saber mais a quem apelar, o que fazer, a última coisa que veio à sua cabeça, a última lembrança que veio, foi de um amigo de nome Cícero. Esse amigo, ele lembrava que era espírita. Então ele imaginou que ele poderia de alguma forma ajudá-lo, porque Cícero Pereira, ele foi também alcunhado de louco, até mesmo para o nosso irmão F. Mas foi somente ele pensar no que ele pensou, recordou-se do irmão, foi o suficiente para que a sua voz fosse ouvida. E imediatamente Cícero veio acudi-lo, amparou-o, conversou com ele, e depois de algumas horas de esclarecimento, ele começou a aquilatar com segurança, né, as informações que ele estava passando, e o conduziu para aquela casa de oração e trabalho para ser acolhido. Lá chegando, no primeiro momento, as mensagens que ele via acima da mesa também se transformavam em cédulas de grande valor. E o próprio evangelho que era utilizado para a orientação dos espíritos, os estudos da casa, ele simplesmente via um livro-caixa. Então foi desde o começo, quando ele se apresentou nos trabalhos, ele ainda tinha dificuldades, estava atormentado, mas
com o benefício das exortações recebidas, as visitas, os novos esclarecimentos, ele foi conseguindo o seu equilíbrio novamente. E ele, depois de um certo tempo, ele aceitou a incumbência de ajudar a recuperação, de lidar com irmãos encarnados, que também eram velhos conhecidos, amigos dele, que também tinham no dinheiro a razão de ser no mundo. Então a sua agora missão, a sua esperança, era inspirar esses irmãos a não mais fazerem o seu tesouro única e exclusivamente esse bem material. E desde então, ele tentava inspirar os irmãos de que, sem dúvida nenhuma, a vida espiritual era a vida mais valiosa, era a vida que valia a pena ser vivida, e que os bens materiais, o dinheiro, era, infelizmente, exclusivamente um meio e não um fim. Mas, qual não for a sua surpresa, né? E ele percebeu que entre muitos irmãos que ele buscava inspirar, ele, nas suas palavras, encontrava apenas ouvidos de mármore, cabeças de pedra e coração de gelo. Faziam-se ele, como ele o fez enquanto encarnado, a súplica dos sentinelas espirituais, faziam-se eles inertes às inspirações do irmão. Porém, ele veio relatar que ele tinha acabado de conseguir se aproximar com êxito de um homem que guardava algumas economias, e aproximou-se desse senhor e lhe sugeriu um pensamento de oferecer um cobertor a uma viúva pobre. E esse senhor acatou a sugestão, comprou um cobertor e, acompanhado pelo irmão F, foi entregar à viúva. Pela primeira vez depois do seu desencarne, relata o irmão F, que uma nova alegria havia lhe brotado na alma. Hoje ele tinha certeza que agora em diante ele espalharia no coração dos irmãos o ouro do trabalho, o ouro do pão, o ouro da água e o ouro da prece. E ele tinha certeza que esses fios de algodão representados naquele cobertor dado de boa vontade envolviam ele agora. Essa, para ele, era a mensagem definitiva de renovação. E por isso ele vinha naquela noite com reconhecimento felicitar aquele grupo que tanto tinha colaborado para essa mudança de comportamento e de entendimento. E agradeceu, se despedindo daquele grupo. Então, meus irmãos, este depoimento precioso deixa claro a ideia do Cristo, quando nos adverte: onde está o teu tesouro, ali está o teu coração. O irmão que veio nos dar esse depoimento, ele, sem dúvida nenhuma, passa até hoje, pode ser que passe até hoje, por uma situação de fixação mental, né? Tudo que ele fazia na sua vida, na sua existência, tinha por finalidade a conquista do dinheiro, do ouro. E quando foi surpreendido pela visita da morte, né, ele continuou. O seu espírito continuou, como dissemos no início, preso junto ao seu tesouro. E tudo para ele se projetava
agora em forma de ouro. Esse é o risco que nós também corremos quando definimos o nosso tesouro como coisas da matéria, coisas transitórias e perecíveis que encontramos ao longo de nossa jornada nas conquistas materiais. Podemos substituir esse ouro por poder, por futilidades quaisquer, consumo, por mesmo pessoas, né? Aquele sentimento de posse, o egoísmo, ciúmes, em que nós queremos deter única e exclusivamente conosco a presença de alguns irmãos e não queremos dividi-los com ninguém. Tudo então que nós elegemos como as grandes riquezas, nossos maiores afetos, os nossos tesouros, nós colocamos aí nosso espírito e corremos o risco de ali ficar. Isso nos esclarece muito alguns comportamentos que nós estamos vendo hoje por conta da pandemia que estamos enfrentando. Quantos irmãos apegados às coisas da matéria e não do espírito estão dando mais valor aos gozos terrenos, pondo em risco, às vezes, a sua integridade física e daqueles que os circundam, pois não querem abrir mão do usufruto e do gozo da satisfação dos seus interesses materiais. Não querem abrir mão de festividades, não querem abrir mão de estar próximo daqueles que ama, não querem abrir mão dos seus momentos de lazer, das suas viagens, porque tem esse monoideísmo, e tem o seu tesouro única e exclusivamente nas coisas materiais, e não aproveitam esse momento para mudar o foco dos seus interesses. Não aproveitam esse momento para abraçar essa oportunidade de juntar tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem. Juntar tesouros nos céus, juntar os bens do Espírito, ser solidários, terem compaixão, serem caridosos. Tudo o que se pede neste momento de enfrentamento dessa pandemia. Sacrificar os interesses pessoais, principalmente esses interesses única e exclusivamente amparados em interesses materiais, sacrificá-los em favor do próximo, do bem maior. Então, às vezes é muito difícil nós pedirmos a colaboração de alguns irmãos. Por quê? Porque eles se encontram ainda nesse monoideísmo. Elegem os seus tesouros aos gozos materiais e têm muita dificuldade, vivem num negacionismo, vivem num ostracismo praticamente, porque ainda não entenderam a advertência do Cristo, que o verdadeiro tesouro é o tesouro do bem espiritual. Então, meus irmãos, fica a reflexão. Aonde é que nós estamos enveredando os esforços para acumular nossos mais preciosos bens? Momento precioso este que estamos passando da pandemia, momento de dividirmos os principais tesouros do Espírito
a nossa força de trabalho, a nossa oração em favor do próximo, daquele que está necessitando de um amparo maior, daqueles irmãos que estão na frente de trabalho, os médicos, enfermeiros, socorristas, lembrando-se que não só os encarnados, mas desdobra-se no plano espiritual o trabalho dos irmãos, amigos médicos e assistentes do plano superior que vêm ao nosso auxílio e precisam também dos nossos maiores e melhores modos de agir, pensar e sentir. Que Deus nos abençoe, nos ilumine e que possamos, sem dúvida nenhuma, com a advertência do Cristo e com o depoimento que vimos do nosso irmão F, avaliar efetivamente se os tesouros que estamos ajuntando serão aqueles que nos trarão a felicidade na verdadeira vida, a vida espiritual. Que Deus abençoe a todos, fiquem em paz, em oração, permaneçam em sintonia com a espiritualidade amiga, força, coragem e fé, que isso também vai passar. Deus abençoe a todos, fiquem em paz.